Olá, meu nome é Jackson Lima, eu sou discente da disciplina de Projeto de Análise de Algoritmos, ministrado pelo professor Dr. Álvaro Sobrinho, não foi pelo período letivo 2020.2. Tá? Eu vou tratar um pouquinho aqui agora sobre programação dinâmica, certo? A gente vai começar definindo o que é um paradigma de projeto de algoritmos, certo? Paradigmas são nada mais que modelos ou padrões de se fazer alguma coisa. No nosso caso, ele vai projetar algoritmos na qual a gente vai abordar o problema de forma a resolver ele de maneira eficiente, tanto com tempo de execução viável, quanto o consumo de memória que não seja tão custoso. A gente vai lembrar também que não existe um paradigma que seja melhor do que o outro, ou seja, a gente vai ter eles como sendo ferramentas e, dependendo do contexto, um vai sair melhor do que o outro. Como vamos definir a programação dinâmica? Certo? Ela vai ser dita como subproblemas e reuso de soluções já computadas, ou seja, a gente vai pegar o problema original, certo? E vai dividir em problemas menores. Ou seja, instâncias menores desses problemas, mas que são semelhantes, até que a gente chegue a um problema que seja suficiente, pequeno, certo? Para resolvermos de maneira direta. A gente pode dizer também que a programação dinâmica vai ser recursiva, né? Ela será recursiva e a memorização dela. Porque a partir do momento que a gente resolve esse subproblema, a gente vai salvar ele numa tabela, para quando ele reaparecer novamente, a gente poder reusar ela. O que seriam esses subproblemas? Eles são instâncias menores que serão mais fáceis de serem resolvidas, certo? Eles são intimamente relacionados no nosso caso de programação dinâmica. Ele vai depender uns dos outros, certo? Ou seja, os subproblemas eles vão ser sobrepostos um ao outro. É, em suma, os subproblemas eles compartilham subproblemas, certo? A gente vai imaginar aqui agora a sequência de Fibonacci, certo? Sequência de Fibonacci número 7. Para calcular a sequência, a gente sempre usa os dois números anteriores, certo? Ou seja, Fibonacci de 7, a gente vai precisar da soma do Fibonacci de 6 mais a soma do Fibonacci de 5, certo? Para o de 6, a gente vai precisar da soma de Fibonacci de 5 e Fibonacci de 4. Para o Fibonacci de 5, a gente precisa da soma do Fibonacci de 4 e Fibonacci de 3 e assim por diante, certo? Até que a gente chegue nos casos base, né? Que no caso aqui é Fib de 2 e Fib de 1. E nos outros casos, exceto o Fib de 4, o Fib de 3, a gente tem que é o 2 de 1, Fib de 3 aqui, que vem sucessando do Fib 4, 2 de 1, 2 de 1, 2 de 1. Digamos que isso aqui seriam os casos bases do algoritmo, certo? A gente vai agora caracterizar a programação dinâmica. Falando um pouco sobre a otimização, a gente vai trabalhar com ela de uma forma que, dentro de cada contexto, a gente vai buscar a melhor solução, certo? O contexto ele vai nos dizer se o problema é de maximização ou minimização. A de maximização a gente vai ver a mochila 01. E minimização, podemos pensar em caminhos mais curtos. Por exemplo, que é o algoritmo de mistura de programação dinâmica com um algoritmo guloso, certo? Ou seja, Dijkstra, né? Além de pensar nesse problema de otimização de maximização e minimização, também teremos a otimização do tempo, visto que a gente vai ter uma redução brusca de tempo por causa da minimização, de tempo exponencial para linear. Agora a gente vai comparar outras técnicas. Por exemplo, a divisão e a conquista, ela vai ser menos sofisticada do que a programação dinâmica, ou seja, a gente vai conquistar todos os problemas ao invés de simplesmente salvar aquela solução e reutilizar. A gente pode dizer também que, comparando a força bruta, ela vai ser bem semelhante, certo? E ela vai fazer uma força bruta mais cuidadosa de maneira inteligente. Vai acabar percorrendo todos os espaços de forma menos exaustiva. Outra característica trivial é a propriedade de subestrutura ótima. Ou seja, a gente vai ter subproblemas para resolver eles a partir da solução dos subproblemas, certo? A gente vai chegar na solução do problema original. Ou seja, a solução ótima para problemas vai incorporar soluções ótimas para subproblemas. Eu vou exemplificar melhor agora. Diante da programação dinâmica, a gente vai abordar ela de duas formas. A abordagem top-down, né? Que seria de cima para baixo. E ela seria feita de maneira recursiva natural, certo? A gente seria resolvendo o problema do maior para o problema menor. Enquanto o bottom-up,
ele resolve o algoritmo de forma interativa. A gente vai resolver cada subproblema somente uma vez, certo? Somente uma vez. É, E na primeira vez que a gente for ver esse problema, a gente já vai ter resolvido todos os problemas que são menores do que ele, certo? E, consequentemente, os problemas que são requisitos dele, certo? Agora a gente vai ver a memorização, certo? Que seria a memorização aplicada à computação. Seria exatamente a gente salvar o nosso resultado em uma tabela para que a gente possa consultar e reusar depois, certo? Essa memorização a gente vai usar na abordagem top-down. Aí vemos que ela não vai ser uma abordagem tão eficiente quando é interativa, né? Que seria a bottom-up. Quando a gente aplicar essa memorização no top-down, a gente vai manter a eficiência da abordagem de baixo para cima, certo? A gente vai poder considerar que era uma permuta de tempo e memória, já que a gente vai estar utilizando memória adicional para estar salvando esses resultados. Aplicabilidade. Para a gente aplicar programação dinâmica, como já foi dito, que são problemas de simulação, sendo mais específico, eles vão ser problemas que vão ter subestrutura ótima. E os problemas devem ser sobrepostos, certo? Eles não são independentes, porque no caso, o algoritmo recursivo ele vai poder encontrar cada subproblema várias vezes na sua árvore de recursão e em diferentes ramos, certo? Certo. Na base a gente vai ter que a programação dinâmica ela vai ser dividida em quatro passos. O primeiro ele vai caracterizar a estrutura de uma solução ótima. A gente vai definir qual vai ser essa subestrutura, vamos identificar como podemos dividir o problema em subproblemas e iremos construir a solução ótima a partir de outras soluções ótimas para esse problema, certo? Na segunda etapa, a gente vai definir recursivamente o valor de uma solução, no caso de uma solução ótima, por exemplo. O que isso quer dizer? A gente vai definir o custo de uma solução ótima usando a própria recursão, certo? Terceiro passo, a gente vai computar o valor de uma solução ótima, ou seja, a gente vai calcular o custo de subproblemas e vamos aumentando também o deles em cada etapa. Esse custo vai depender das entradas da tabela que já foi calculada anteriormente. E por quarto e último passo, ele não é necessariamente importante na programação dinâmica, certo? Mas nossas soluções, elas necessariamente irão devolver o valor de uma solução ótima. Porém, ela não vai devolver a solução totalmente dita. Então, se quisermos essa solução, vamos ter que inserir a programação dinâmica para registrar não só esse valor ótimo que a gente calculou para cada subproblema, mas também a escolha que levou para esse valor ótimo. Relação divisão e conquista. Qual seria a relação entre programação dinâmica e divisão e conquista, certo? A gente vai resolver os problemas através de subproblemas, sempre a gente vai estar quebrando o problema para dividir em tamanhos menores, né? Por exemplo, a gente tem o problema original aqui e a gente sempre vai estar quebrando ele até acharmos uma solução, né, que seja mais viável e depois voltamos ele para o problema principal, né, no caso o tamanho principal dele. E a gente vai ter duas dessa etapa de divisão. A diferença é que na programação dinâmica ela vai conquistar todos os casos, certo? E guardar a solução em uma tabela que a gente possa utilizar futuramente. Já na divisão e conquista, a gente vai ter a gente vai ter mais uso de subproblemas que são independentes. Eles vão ser problemas que não se repetem a cada nova etapa de recursão, certo? Assim gerando novos problemas que serão diferentes. Agora a gente chega no problema da mochila 01, certo? Cada item vai ter um peso e um valor associado a ele. E, tipo, ele não vai ser dividido. Ele tem uma capacidade máxima, certo? E um limite associado a ela. E a gente vai escolher esses itens de maneira que maximize a utilidade deles, certo? A gente só vai colocar na mochila o que de maneira a gente obtém o máximo, sendo esse um problema de maximização. Aí a gente chega no subproblema. Quando escolhemos um item, nós temos a opção de usar e não usar ele, certo? É exatamente essa escolha de itens que será o nosso subproblema. Quando a gente escolhe não usar a capacidade da mochila, ela vai se manter, ou simplesmente a gente tem que colocar mais peso nela, certo? E a capacidade dela vai ser reduzida pelo peso do produto que estamos colocando lá dentro. Ou seja, a partir do momento que a gente escolhe aquele item, o que fazer com ele, com o que a gente vai fazer com ele, a gente já acaba já analisando, certo? Então ele restará menos um itens, certo? Porque ele já, antes da gente colocar ele, a gente já analisa ele. Então a gente já decrementa dele daí. Agora a gente chega na definição recursiva do problema, certo? A gente vai ter uma função z
que é a mochila, onde a gente vai calcular a utilidade da nossa mochila, certo? E o lucro I de itens com a capacidade W. A gente vai ter duas condições, essas duas aqui destacadas, que será o nosso caso base, certo? O Z da nossa função, para quando não tivermos espaço, a gente vai então colocar zero, certo? Porque a gente não tem espaço para ela. Se a gente não tiver mais itens a serem colocados, então vamos colocar sempre zero na nossa solução. Quando isso não ocorrer, certo? Quando for um caso contrário, a gente vai ter que a nossa função irá maximizar, certo? As duas escolhas, certo? Digamos, a gente vai ter um, aqui a gente não leva o item i, e aqui a gente leva o item i, certo? Ou seja, ou eu levo, ou eu não levo. E ele vai levar, vai escolher uma das duas, certo? Ou seja, ele vai estar maximizando a função. No caso de não levar o item, o nosso W ele vai se manter, certo? Ele vai manter a capacidade, ou seja, a gente vai ter um menos um item e menos um itens para analisar. E se a gente quiser levar o item, a gente vai ter menos um para analisar. Aí a gente também vai reduzir a capacidade atual da mochila, certo? Além disso, a gente vai obter o lucro associado naquele item da mochila. Aqui a gente vai analisar agora o pseudocódigo da abordagem bottom-up, certo? Que é do menor problema para o maior. Ele vai começar criando uma matriz, certo? Matriz N por W, contendo N itens, certo? Por uma capacidade W. E a gente vai analisar primeiro a coluna como sendo zero, certo? Aqui ele está iniciando a coluna como sendo zero, o que seria o nosso caso base. Se tivermos item e espaço, então a gente vai cair na linha 7, certo? O produto ou item ele vai caber na mochila ou não vai caber. Se couber, a gente vai analisar o nosso primeiro caso. Se não, ele vai analisar o nosso segundo caso. Se ele não cabe na mochila, então ele vai manter a configuração inicial, certo? Ele não muda. A gente vai simplesmente reduzir a quantidade de itens e manter a configuração anterior. Se ele couber, a gente vai ter duas opções. Se não usarmos a capacidade, então ele mantém, certo? A configuração anterior. A gente vai obter o valor do lucro associado a ele, ou seja, a gente vai reduzir o peso dele à capacidade da mochila. E, por fim, a gente vai acabar maximizando os dois valores, né? O de usar e o de não usar. Após isso, a gente acaba retornando uma solução ótima, certo? Em forma de matriz. Agora, a gente vai manter a instância do nosso subproblema, certo? Ele vai ter a capacidade 6 da mochila, 6 itens, e a gente vai ter esses pesos e os valores um associado ao outro, certo? Para o nosso primeiro passo, a gente vai criar a tabela, certo? Como a gente vai iterar sobre os itens, então a gente começa pelo item zero. Então, ele será nosso caso base, certo? Então, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0 e 0, certo? Ele seria nosso caso base também. E o mesmo seria para a coluna aqui, né? Seria 0, 0, 0, mas a gente vai iterando primeiro para a gente ter certeza disso mesmo, certo? Como foi dito aqui. Aí a gente vai interar o próximo item, certo? Que no caso, ele é o item 1, certo? Ele tem peso 1 e valor 2 aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode colocar o item 1 na capacidade da mochila 0, certo? A gente vai se questionar? Não. Se não tem espaço, então a gente copia a configuração anterior, certo? Ou seja, aqui a gente repete o 0. Na próxima coluna, a gente tem um espaço na qual seria mais vantajoso repetir a configuração anterior ou colocar o item. A gente vai somar os dois itens da configuração anterior, daí a gente tira o máximo entre eles, certo? A gente vai ter que a soma vai ser 2 e 0, certo? Aqui vai ser tirado o máximo dessa função. O máximo dessa função entre 2 e 0 é o quê? 2, né? Então a gente coloca o 2 aqui, certo? Esse processo ele vai se repetir para as outras linhas, certo? Basta a gente pensar o seguinte, a gente vai pensar de forma intuitiva. Se a gente tem a mochila com peso 1 e estamos colocando o item com peso 1, se a gente for aumentando a capacidade da mochila,
e só a gente só tem esse item, então não vai ter diferença. E o valor vai permanecer o mesmo, certo? Então a gente basicamente vai repetir aqui. Vai ser 2, 2, 2, 2 e 2, certo? Como a gente demonstrou aqui. Para o segundo item, a gente vai ter que ele vai ter peso, peso 3, certo? E o valor 5, beleza? Aí, para capacidade 1, o item não cabe, certo? Já que ele tem peso 3. Então, a gente vai repetir a configuração anterior, certo? Como o zero aqui eu sempre disse que ele sempre ia ser zerado, então a gente só repete, certo? Da configuração anterior. E o 2 aqui, que a gente também está repetindo. Certo? Como aqui toda a coluna vai ser zerada, né? Com assim até o fim aqui vai ser zero, mas eu vou mostrando o passo a passo. Aí na capacidade trem a gente tem a opção de usar o peso 1, certo? No item 1. O item 1, perdão, o item 1 ou o item 2. Porém a gente vê que aqui, tirando o máximo, a gente vê que a gente pode usar o item 3, né? Que é o que a gente. O item 3 não, perdão. O item 5, né? Porque a gente tira do máximo entre eles. A gente vai ter que ele é 5, certo? Aqui é 2, esqueci de colocar, como eu tinha falado anteriormente, né? Que ele repete do anterior. E aqui seria o 5, né? Porque foi o máximo tirado entre os dois uns. O máximo não, a soma, certo? Para a mochila de capacidade 4, a gente pode combinar os dois itens, certo? O 1 e o 3 a gente vai dizer que é 7, certo? Então a gente coloca ele aqui. Seguindo o mesmo raciocínio, né? A gente vai aumentando a capacidade da mochila, então a gente vai ter que o valor das próximas colunas vai ser igual ao valor anterior das demonstrado. Ou seja, o valor da coluna 5 e 6 vai ser 7 e 7, certo? E assim demonstrado no valor anterior, certo? Inteirando para o próximo item, que é para a coluna 3, a gente tem que o nosso caso base, certo? Ele sempre vai ser iniciado em zero, beleza? E como o item tem peso 3 até aqui, perdão, aqui ó. Como ele tem o peso 3 até aqui, a gente não poderia fazer nada a não ser repetir a configuração anterior, certo? No caso, as soluções ótimas anteriores, certo? A gente só mudaria o 9, né? Porque ele fez uma soma aqui de 7 com 2, beleza? No item 4, como o peso do item 4 vai ser 4, certo? Ele vai ser entre esse aqui e esse aqui. Até essa coluna a gente vai poder fazer simplesmente repetir os valores da linha anterior, certo? Ficando assim da mesma forma do que a linha anterior. Ou seja, quando ele não puder, ele vai sempre estar pegando a configuração da linha anterior, certo? Você vê que aqui ele está idêntico à linha 4, certo? Como o item 5, certo? Ele vai ter peso 5, então, até que a mochila com capacidade 5, a gente só vai repetir as configurações anteriores, certo? Quando a gente chega na capacidade 5, a gente vai analisar. Ele tem o valor 5, certo? 5, onde vai ser, vai tirar o máximo entre 5 mais zero. No caso, o 5 e o 5 mais zero, certo? A gente tem que 5 mais zero é igual a 5. O máximo entre os dois, né? A gente vê que é 5, certo? Aí a gente tira o máximo entre 5 e 8, certo? Porque o máximo entre eles a gente sabe necessariamente que é 8. O que a gente vê que, por sinal, é igual ao da linha anterior, né? Então a gente só vai repetir, certo? Aí a gente aumenta a capacidade da mochila para 6, certo? Onde a gente vai ter que 5, 5 é meu trouxa, perdão. 5 mais 6 menos 5, a gente sabe que isso aqui vai ser igual a 1, certo? O que, no caso, por fim, a gente poderia descartar essa célula aqui, certo? Porque aqui ele já vai ter coisado 10 da capacidade dele. Daí a gente vai tirar o máximo entre 7 e 9, certo? Se o máximo entre 7 e 9 é 9. Aí a gente simplesmente repete pro valor anterior que foi colocado aqui. Nessa última coluna aqui que eu risquei, a gente não vai mexer, né? Até que a coluna ela tem somente capacidade 5, certo? Aí a gente iria mexer somente na 6. Aí a gente vai aplicar o mesmo modelo, né? Visto anteriormente. A gente fica com 8 mais 2, tirando o máximo entre o 9, certo? A gente tira o máximo entre 10 e 9, certo? O máximo entre 10 e 9.
e a gente sabe que isso aqui é 10, certo? Ou seja, que a gente vai ter colocado aqui. Isso é a solução da instância do nosso problema, certo? Agora a gente vai analisar o código. Ele vai ter uma estrutura bem semelhante ao pseudocódigo, certo? Ele vai começar é, com valor, valor V, peso, peso W, quantidade de itens e a capacidade máxima da mochila, certo? Ele vai percorrer o for na primeira coluna com o valor zero, certo? E daqui ele já vai começar com o valor um. Ele vai percorrer toda a capacidade da mochila, começando de zero, e vai fazendo a verificação dessa condição, certo? Se o peso do elemento, aqui nessa verificação, se o peso do elemento não extrapolar, ou seja, o peso disponível da mochila, então a gente vai ter duas opções, certo? Ou não usa o elemento, certo? Ou então ele vai usar, certo? No caso, ele iria usar aqui, ou ele não iria usar aqui, certo? Perdão. Se usar, ele vai ter o ganho daquele valor e vai reduzir a capacidade da mochila. Se extrapolar, ele vai só manter a configuração anterior e no fim, o algoritmo vai retornar a solução, certo? Agora a gente vai comparar o tempo de execução de cada uma dessas abordagens. Comparando com a força bruta, a gente vai ter duas possibilidades, certo? Para cada item e possuindo n itens. O que isso quer dizer? A gente vai ter 2 elevado a n possibilidades. O que seria 2 elevado a n possibilidades seria um tempo exponencial. Nosso pior caso, a gente vai ter O de 2 elevado a n, certo? Com a programação dinâmica, a gente vai deixar de recomputar os subproblemas e então ganharemos um certo tempo em relação a ele. Como a gente vai percorrer o espaço de soluções de uma maneira mais inteligente, já que a gente vai usar a memorização, né? Visto que ele sempre vai colocar os subproblemas dentro de uma tabela, ele vai acabar resolvendo um de cada vez, beleza? O nosso tempo ele vai cair de exponencial para polinomial, ou seja, certo? Para o nosso problema, ele vai sempre combinar os itens que serão colocados dentro da mochila. A gente vai analisar assintoticamente o pseudocódigo de força bruta, certo? Ele vai verificar se S for viável, certo? Cadê a caneta? Aqui. Se S for viável, então significa que ele não estoura a capacidade da mochila, certo? Então, se a nossa solução for uma solução viável, então ele verifica se o lucro dela é maior que o lucro atual. Se for, então de fato a gente vai fazer a atualização. E após isso, a gente devolve o melhor lucro que a gente obter. Para cada subconjunto de soluções, a gente sempre vai ter 2 elevado a n possibilidades. Para cada 2 elevado a n, a gente vai verificar se são viáveis e a gente vai percorrer cada item no custo médio dentro do for, certo? Aí a gente vai multiplicar duas vezes n vezes θ de n, certo? Como tá nessa solução aqui. E dos que são viáveis, que não são todos, a gente vai calcular o lucro percorrendo todos esses θ de n, certo? Então, o tempo de execução do nosso algoritmo vai ser vai ser o tempo exponencial, certo? Ou seja, o tempo exponencial seria o dado desse curso aqui, que é θ na 2 elevado a n vezes n, certo? Como resolvemos sem programação dinâmica, certo? Como é uma abordagem recursiva, a gente vai analisar através da recorrência, certo? Então, o tempo para esse caso base, ele seria uma constante 1, certo? 1, aqui, perdão. Então, na recorrência, a gente coloca o tempo constante 1. Daí a gente vai ter três funções que vai utilizar a recursão, que seria, no caso, se o peso daquele item não couber na capacidade da mochila, ele vai retornar a solução anterior. Se não, se couber, né, a gente vai ter essas duas opções aqui. Ou a gente usa ou a gente não usa, certo? Se não usarmos, ele vai retornar a mochila anterior, certo? Se usar, a gente vai novamente reduzir a quantidade de itens, que é dada por essa função aqui. Ele vai reduzir a quantidade de itens, a capacidade atual pelo peso daquele item, certo? Essa recorrência a gente vai resolver e ela vai dar o resultado O, θ, perdão, de O de 2 elevado a n. Com programação dinâmica, o tempo vai depender exatamente do tamanho da tabela, porque ele vai percorrer cada célula para preencher ela. Então, para a gente criar a matriz, a gente vê que seria um tempo constante 1, certo? Para percorrer até W, a gente vai ver que vai ser θ de W, certo? Para percorrer até N, vai ser θ
de n. Aqui na linha 6, a gente está percorrendo for até n, certo? Esse for até n vai ser θ de n vezes θ de w, certo? Não é, perdão, é esse segundo for aqui, certo? Nesse segundo curso. Só que a gente pode escrever esse w como 2 elevado na log de w, certo? Ou seja, isso aqui acaba sendo a mesma coisa disso aqui, certo? Porém, ele na base 2, certo? Com log na base 2. Aqui a gente vou explicar agora onde se aplica os passos da programação dinâmica, especificamente na mochila 1. O primeiro passo é caracterizar a subestrutura ótima de uma solução. Então, a gente vai partir da solução de subproblemas de maneira ótima, a gente vai chegar na solução do problema global. Ou seja, como a gente pode dividir isso em subproblema, a gente vai escolhendo os objetos, certo? Itens de 1 até n, considerando o limite máximo, mas também iterando sobre a capacidade, certo? A gente vai analisar a capacidade de pouquinho em pouquinho, até que a gente considere uma função m, certo? Essa função m, que vai ser a mochila, ela vai ser iterada de 1 até n com restrição w, certo? A gente vai ver como funciona o subproblema nessa função, certo? A gente vai considerar S aqui como sendo a solução ótima do nosso problema. A gente tem do item 1 até o item n, certo? Item 1, item 2 e item n como uma solução ótima, certo? E temos que o item n ele pode ser incluído ou não, certo? No caso, a gente pode representar a solução para a mochila binária, certo? Podemos dizer que o item 1, por exemplo, se incluirmos o item 1 e o item n, a gente então colocaria. Por exemplo, o 1, a gente colocaria o item 0, certo? No caso aqui, específico, o item 1. E a gente incluiria o item n, certo? A gente poderia retornar um array, certo? Que é um vetor com esses números, zeros e uns, certo? Vetor de zeros e uns, para representar quais itens foram inclusos. Então, se a gente considera que o item n, ele basicamente ele não foi incluso, certo? No caso, a gente deu como item n sendo 2, certo? Ou seja, ele nunca vai ser incluso. A gente vai ter uma seguinte situação. A gente vai do item 1 até o item n-1. Considerando que isso deve ser uma solução ótima para a nossa função, certo? Reduzindo n, a gente não colocou o item n, certo? A gente viu lá que ele sempre vai ser vezes zero. A gente vai reduzir a quantidade de itens, então para toda sequência que vai formar sobre problemas, a gente vai obter uma solução ótima. Essa solução ótima ela deve necessariamente existir. Então, a partir da nossa solução, desse nosso problema, a gente vai chegar a uma solução ótima global para o item 1. Tanto o item 2, tanto o item 1, o item 2 e até o item n menos 1, certo? Considerando já que ele não foi incluso. A gente tem a opção de que ele tem sido incluído também na mochila, certo? De qualquer forma, essa solução anterior, até o item menos 1, ela também tem que ser uma solução ótima. Só que aí o nosso M vai ser diferente, certo? Ele vai ser reduzido a quantidade de itens e também a capacidade da mochila, já que a gente está utilizando uma parte dela. A gente vai reduzir a capacidade dela pelo peso do nosso objeto N, já que ele está sendo incluso. Então, a gente vai poder excluir o peso do objeto que a gente já solucionou, já que ele não vai ter a nossa parte da nossa solução. Simplificando isso, a gente vai considerar que essa é uma solução ótima, certo? Com nossos itens pela capacidade da mochila. Então, a gente vai ter duas possibilidades é, que vai pertencer à solução. Ou ele pertence ou ele não pertence. A gente vai considerar que isso vai ser ótimo, certo? A gente vai considerar que ambos vão ser ótimos. Porque se a gente tira o item I, o que vai sobrar são itens que vão funcionar como solução ótima quando a gente tinha menos espaço, certo? E também se tinha esse item disponível. E se ele não pertence, S também é ótimo, só que para menos itens, certo? Um conjunto de itens que não tem o item I. A nossa propriedade substitutora ótima, como ele vai definir isso, certo? É exatamente o passo 1 da programação dinâmica. A gente vai dizer que a gente vai ter várias mochilas que vão compor problemas originais até a gente atingir o tamanho da mochila completa. Ou seja, a gente vai ter uma mochila ótima, certo? A gente vai ter MI
mais um. M ele vai adicionar um item ótimo que vai nos resultar numa mochila ótima, só que sendo maior, certo? E mais uma, que a gente estava direto aqui, a gente deixou ele de forma exponencial. Isso a gente vai poder ver aqui, né? Considerando, por exemplo, a exclusão do item 6 que a gente fez. Se a gente excluir ele, a gente vai ter uma solução ótima, né? Aqui ainda para o item 9. O nosso problema, ele ainda não vai ter gerado uma solução ótima. Agora a gente vê que no passo 2, a gente vai definir recursivamente o problema. Ou seja, a gente vai definir como o programa deve ser solucionado através da computação do máximo dele. No caso, a gente vai considerar MW, que vai fornecer o valor daquela célula, e a gente vai preencher esse valor com um item que vai ser a linha, certo? A linha e a coluna que vai ser dada pela capacidade atual da mochila naquele momento, com o limite atual do peso. Ele vai maximizar, ou seja, porque a gente vai considerar o máximo, sempre vai considerar o máximo entre os dois elementos, certo? Se função máxima vai retornar o maior entre os dois números, e esse ganho vai ser o lucro obtido pela inclusão daquele item. Certo? Basicamente, a gente vai utilizar a recursão, certo? Exatamente quando fizer o uso dessa tabela de memorização, que vai ser preenchida à medida que a gente está executando. Olhando para essa função, certo? Essa função aqui em cima, o item 1, a gente sabe que a mochila tem um tamanho W, certo? Naquela interação. A gente vai ter duas possibilidades. Ou é incluir, ou a gente não vai incluir. Então, se a gente for incluir, a gente vai reduzir pelo peso é, pelo peso daquele elemento que a gente viu, certo? Que seria aqui, ó, o peso do índice I. Mas se ele for incluído, então a gente vai obter o ganho dele também. E sempre olhando para pro item anterior, certo? Considerando sempre o tamanho W, que é a capacidade. A, Na terceira será o cálculo do custo, ou seja, ele vai ser uma análise assintótica. Ele vai determinar o tempo de execução de algoritmo de programação dinâmica e ele vai sempre depender do produto de dois fatores, que no caso o número um de subproblemas, que é que a gente vai ter. E quantas escolhas a gente pode fazer a cada subproblema. Como a gente viu, em essência, o nosso problema da mochila 01 é exponencial, certo? Por isso, porque ele vai ter 2 elevado ao log de W. Então, a gente pode dizer que ele é um pseudo-polinomial. O quarto passo seria uma solução ótima. Como a gente viu, ele seria dizer quais itens vão ocupar a nossa situação. No caso, a gente vai retornar a lista dos que já foram incluídos. Por exemplo, a gente poderia ser que o item 1, no caso o 0, ele não incluiria. E o item 2 ele não foi incluído. O item 3 foi incluído. O item 4 não foi incluído. O item 5 não foi incluído. Mas o item 6 ele foi incluído. Como a gente faria isso? Bastaria percorrer a tabela de memorização, certo? Rastreando quais itens foram excluídos. Até que ele passe da gente verificar se a diferença entre uma célula da tabela de comparação com a célula, com a célula anterior, certo? Como a gente tinha visto na tabela lá, né? A gente pode imaginar que aqui seria esses mesmos valores que a gente colocou aqui. Ele vai estar sempre, ele não vai estar sempre, né? Ele vai sempre estar podendo estar verificando com o item da tabela anterior, certo? Aqui foram algumas referências que eu utilizei, eu tomei como base o Grid Dynamic, que o professor disponibilizou nas aulas. Algumas imagens tiradas do Stack Overflow e da parte de Diogo Martins, e principalmente o livro de Cormen, contendo toda a base da teoria de algoritmo e prática, certo? Isso é tudo, eu espero ter ajudado de alguma forma. Obrigado.